Oi, eu sou o Gustavo Leite, começa um Gustavo Leite Top. Hoje vou fazer Top Stories Terror Parte 2. Então inscreva-se no canal, deixa o gostei e bora começar. Olá, galeras, olha, meu amigo possuído por Françanso. Certa vez eu e meu esposo, mais um casal. Mas casal de amigos estavam comendo pizza na nossa casa. Um amigo que era bem espiritual começou a se sentir mal na cozinha e disse que iria até o nosso quarto fazer uma oração. Esse bendito começou a se balançar para frente e para trás. De repente ele começou a dar uma risadinha que arrepiou até o cabelo do Wesley. Eu e minha colega corremos para a sala, nos borramos de medo. Meu marido foi até ele e depois voltou dizendo que ele queria falar comigo. Foi pro quarto, não passava um fio de cabelo na rodela. Ele parou na minha frente, os olhos fechados, meios revirados, fez uns grunhidos e disse: "Essa é minha casa." Depois ele se ajoelhou, beijou meus pés, passou a mão na minha barriga e fez gestos de ninar. Quando ele abaixou novamente, o celular tocou bem alto e ele saiu do transe. Cerca de um mês depois descobre que estava grávida. Talvez isso explique o gesto de ninar. Meu sogro havia falecido há 8 meses. Talvez isso explique essa é minha casa até hoje. Morro de medo. Mauri Frenzo. 12. Apanhei de um fantasma por Yasmin Fontes. Há 4 anos acordei de madrugada e tinha uma mulher de vestido preto ao lado da minha cama. Eu me sentei e ela começou a me acusar de ter feito coisas que eu não havia feito. Aparentemente havia roubado alguém dela. Tentei argumentar que não havia feito nada e ela disse que não se tratava daquilo, mas é outra coisa, é outra pessoa que eu não esperava dar uma sonsa que a fazia de conta que não sabia. Não sei o que passou na minha cabeça de argumentar com uma fantasma. Depois resolvi ignorar e voltar a dormir. Eis que ela teve a brilhante ideia de começar a me puxar para fora da cama e me dar socos no corpo. A parada foi tão real que no dia seguinte eu estava dolorida, principalmente no tornozelo. Ela sumiu do nada e eu não consegui voltar a dormir de tanto medo. Yasmin Fontes. Ulisses. Brinquedo demoníaco por Bárbara. Uma vez fui brincar com um tabuleiro de Olinda com uma amiga no meu quarto e tentei acender velas e, por incrível que pareça, ela não acenderam. Não importava quanto tempo eu encostava o palito de fósforo nela. Depois de um tempo consegui acender, desliguei as luzes e fechei a janela. Nada, a mãe da minha amiga liga perguntando se está tudo bem com ela. Eu bati em uma preocupação. Depois da minha amiga conversar com a mãe dela, começamos a brincar com o tabuleiro, mas infelizmente não aconteceu nada. Apenas o fogo das velas se mexeu de forma estranha. Tempo depois já estava de noite e a minha amiga já tinha ido para casa, mas eu senti aquela sensação de estresse sendo observada. Depois de um tempo, ignorei tudo isso e resolvi dormir. Sonhei que estava sendo perseguida por um bicho assustador com umas
umas garras enormes e quando consegui acordar vi que as minhas pernas estavam arranhadas. Conclusão, não consegui dormir, mas joguei o tabuleiro no lixo e dormi abraçado com a minha mãe por 2 semanas. Mores, hein? 14. Velho bilhoso, estilo Gandalf por Thaís Santos. Eu tinha uns 13 a 14 anos, dividia o quarto com a minha irmã e na parede oposta à minha cama tinha um espelho. Acordei com uma luz muito forte, como se alguém tivesse colocado uma lanterna na minha cara. Quando abri os olhos, vi um velho com aquelas camisolas de hospital, uma barba bem comprida, estilo Gandalf. Na frente do espelho era o velho que estava brilhando. Ele estava colocando um colar de pernas e me viu olhando pelo espelho. O medo foi tão grande que quando ele começou a virar para olhar para mim, eu travei, não chamei ninguém porque a voz não saía, não consegui me mexer, fechei os olhos e não abri mais até dar a hora de levantar. Fui para a escola toda mais mal arrumado porque fiquei dias sem olhar no espelho. Nunca mais fiquei sozinho no quarto, nem em lugares com espelho, só com a luz acesa. E olhe lá, PS, hoje não tem mais espelhos no quarto. Interessantes. Silhuia Negra por Guilherme. Eu tinha uns 8 anos quando fui passar um fim de semana na casa do meu avô. Deitei no sofá da sala, dormi, apaguei, acordei só de noite e vi uma silhueta negra de um homem sentado no sofá perto dos meus pés, olhando para mim. Eu não conseguia enxergar rosto, nem traços alguns, e nem ser uma silhueta de um homem careca e forte. Gritei para minha mãe, ela ouviu, foi ver o que era. Ontem ela não deu bola, achando que eu tinha sonhado, mas eu sei que vi, e era bem real. Wallace. A Lenda do Homem Sem Cabeça, por Tatiane. Quando eu era adolescente, uma amigas foram dormir na minha casa no carnaval. Em uma das madrugadas, acordei ao ouvir alguém chamando por mim. Ao abrir o olho, vi um homem sem cabeça parado em nossa frente. Ele usava uma calça social e sapatos marrons. Dei um grito tão alto que acordei os meus pais e as meninas. No dia seguinte, ninguém lembrava ao certo o que tinha acontecido. Só eu, inclusive, lembro até hoje, com quase 30 anos. A bailarina morta por Nicole. Quando era criança, vi uma menina japonesa de colete de balete preto com listas laranjas. Quando entrei no meu quarto, ela estava parada em frente ao espelho, olhando de lado para mim. Quando eu olhei de novo, a menina sumiu e eu saí correndo, desesperada, fazendo minha mãe voltar lá comigo. Anos depois, ela me confessou que ficou assustada naquele dia. Depois, antes de eu nascer, ela dava aulas de balé. Naquele cômodo, o uniforme preto e laranja era de uma menina que tinha sido aluna dela e tinha falecido. O Dementador Violento por Jeff. Eu estava dormindo, de repente acordei e vi um fantasma, ou sei lá o que, parecido com um dementado. Sim,
do Harry Potter, olhando para mim, ficando ali, nos encarando. Então o braço desse ser começou a apertar meu pulso. Eu estava sentindo muito dor e fiquei desesperado, mas não consegui me mover. A única coisa que consegui fazer foi fechar os olhos e dormir. Alucinações porque uma vez eu estava sozinha em casa, no meu quarto, fazendo tarefa. Do nada comecei a ouvir passos no andar de baixo. Pensei, vou descer para ver, né? Antes de descer, ouvi barulhos de garrafas de vidro quebrando no bar do meu pai por um tempão. Decidi descer, cheguei no pé da escada e só via as garrafas e copos quebrando no chão e a gente gritando. Na casa, sério, só tinha eu dentro dela. Me tranquei no quarto e fiquei lá até meus pais chegarem. Adivinha, não tinha nem garrafas, nem copos quebrando, nem gente na casa. A mão que balançava, o criado mundo, por Helena. Eu tinha um criado mundo do lado da minha cama. Do lado da minha cama. E certo dia, quando eu estava deitada, o criado mundo simplesmente balançou como se alguém estivesse sacudindo ele. Só que ele era super pesado, não tinha vento e eu não estava encostado nele. Saí correndo e até hoje ninguém explicou o acontecimento. Sem Funeral sinistro por anônimo. Lembro que foi minha professora que me contou essa história quando eu tinha 15 anos. O costume de explorar cachoeiras com os amigos era domingo. Eles tinham decidido ir para uma cachoeira que estava perto de um sítiozinho. Estava todo mundo na estrada, até que apareceu um cortejo bem ao longe, indo para a cidade. Chegando perto deles, viram que não era um cortejo, porque era um funeral. O funeral passou pelo meio deles e deu para ver que eram todos homens e usavam roupas pretas. Eles estavam de cabeça baixa, sendo que não dava para ver suas faces. Quando eles se viraram para ver o Eterno de novo, ele tinha sumido. Por último, o fantasma da avó Boca Suja, por Samantha. Meu avô paterno faleceu e após o eterno dele, toda a família voltou para o sítio onde ele e minha avó moravam, pois não queríamos deixá-los sozinhos. Meu avô era um senhor extremamente racista, que saía resmungando por qualquer coisa, de qualquer tom de voz ou de risada alta, poesia. Eu, minhas tias e primas estávamos sentadas na varanda, conversando, tentando dissipar aquele tom de tristeza. Na primeira risada que teve durante aquele dia exaustivo, ouvimos de dentro da casa passos arrastando os pés e o resmungo. Vai tomar no Racing Neck. Essa gritaria é exatamente como ele fazia quando vivo nós todas a gelávamos. Era como se ele estivesse ali depois de algum tempo. Minha avó acabou de se mudar do sítio. Então... Então foi a sua inscrição no canal desse